Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite, amigos ouvintes. Estamos aqui na Rádio Capela FM 105,9, a voz de Vinhedo, transmitindo ao vivo para todos os corações que estão sintonizados com a mensagem do Cristo. Hoje nós vamos falar do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Nós somos da equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, e nós fazemos aqui o programa Momentos Espirituais. Hoje, especificamente, dentro desse tema abrangente, que é bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, nós vamos especificamente tratar da parte em que Jesus fala assim: deixai vir a mim as criancinhas. É um tema que parece fácil, é um tema que pode nos induzir a falsas interpretações, mas nós, com a ajuda dos espíritos superiores que escreveram quando da época de Allan Kardec, nos elucidando, nos esclarecendo, nós vamos tentar então trazer isso aqui para o ar hoje, para ver se nós conseguimos interpretar essas palavras maravilhosas, magnânimas do Mestre Jesus. Então, o tema geral de hoje é baseado nessa seguinte fala de Jesus: bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus. Então, vamos parar para tentar interpretar um pouquinho do que Jesus quis dizer com isso, né? Bem-aventurados, em primeiro lugar, ele está querendo dizer assim: ditosos, avante, bola para frente, felizes, né? Continuem assim, né? Aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Agora, falar que os que têm puro de coração verão a Deus tem a ver com falar com os que não têm puro coração não verão a Deus, não é verdade, João? Então, o que seria esse ter puro coração para poder ver a Deus? É como assim, vamos falar assim, de maneira assim figurada, né? É como se a gente tivesse atrás de um vidro que fosse sujo, embaçado, opaco, que não deixa a luz passar, e a gente não consegue ver do outro lado do vidro, né? Então, nós, com o nosso coração sujo, com o nosso coração opaco, com o nosso coração embaçado, nós não conseguimos ver a Deus, como se nós estivéssemos atrás desse vidro, né? Por quê? O que seria esse embaçamento, essa sujeira, essa opacidade do vidro? Seriam as enfermidades do coração. Quais são as enfermidades? Eu não estou falando de taquicardia, não estou falando de veia entupida, não. Estou falando de enfermidade do coração em termos de sentimentos, né? Porque o coração é a fonte dos sentimentos. Ele é o motor, né? O motor que nos move na vida.
Porque tudo em nós é sentimento, tudo vibra em termos de sentimento na nossa vida. Quando eu falo com uma pessoa, eu tenho um sentimento por trás. Quando eu raciocino, eu tenho um sentimento por trás. Então eu sou um sentimento ambulante, né? A minha boca fala do que o meu coração está cheio. A minha mão faz o que o meu coração está cheio. O meu pé caminha na direção que manda o meu coração. Meus olhos veem o que o meu coração quer ver. Né, João? Então nós somos um coração que age, que vive, que respira, que caminha, que se relaciona, que pensa, que planeja, que vive. Né? Nós somos sentimentos. Então, esse sentimento que nós somos, se ele não estiver purificado, se ele não estiver limpo, se ele não estiver condizente com Deus, vibrando com Deus, nós não vamos sentir Deus, nós não vamos ver Deus, nós não vamos participar com Deus. É isso que ele quis dizer, né? Então nós precisamos estar na vibe de Deus para poder conviver de fato com Deus, para poder sentir Deus. Nós temos que estar vibrando com Deus, nós temos que estar sentindo Deus. E como sentir Deus se eu estou afogado na mágoa? Né? Como sentir Deus se eu estou até a cabeça de ódio? Né? Como sentir Deus se eu não perdoo? Como sentir Deus se eu estou impaciente, com raiva? Como sentir Deus se eu estou na maledicência? Como sentir Deus se eu estou na ansiedade? Como sentir Deus se eu estou na cobiça, na ambição? Dá para perceber? Então eu preciso estar puro de coração, eu preciso estar limpo, eu preciso estar aberto, preciso estar suave, sereno, preciso estar resignado, calmo, tranquilo, paciente, tolerante. Preciso estar amoroso, preciso estar caritativo, preciso estar na vibe de Deus. Aí sim, eu estou com Ele, estou vendo a Deus. Em tudo que eu vejo Deus. É isso, né? Então aí agora nós vamos entrar... Isso aí foi só para dar uma introdução, né? Depois os amigos podem voltar nessa parte. E eu vou voltar, eu vou entrar na parte mais específica agora, onde ele fala das criancinhas. Ele fala assim, ó. Apresentaram-lhe, então, criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes, imaginem, São João, São Tiago, as pessoas que a gente chama de santos, São Pedro, né? São Felipe, as pessoas que a gente chama de santos, estavam afastando as pessoas que queriam trazer as crianças para Jesus com palavras rudes, né? Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse, santos, né? Lhes disse, deixai vir a minhas criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. E aqui tem muita gente que faz confusão, que pensa que o reino dos céus é para as criancinhas. Pensam que Jesus está falando que o reino dos céus é para as crianças. Mas ele está falando assim, ó. O reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. São para os indivíduos que se assemelham às crianças. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, né? Jesus as abraçou, as abençoou, impondo-lhes as mãos. Então está aí o objeto do nosso estudo hoje, né? Essa frase maravilhosa de Jesus, onde ele fala que é preciso que nós nos assemelhemos às crianças. E Allan Kardec, nesse ponto, traz esse ensinamento para o capítulo onde ele está falando da pureza de coração. Porque Allan Kardec assim entendeu que quando Jesus fala que nós
devemos nos assemelhar às crianças para merecer o reino dos céus? Significa que nós devemos purificar os nossos corações. E ele ainda fala assim, não há pureza de coração se você desconectar essa ideia de simplicidade. Se você desconectar essa ideia de inocência. Se você desconectar essa ideia de humildade. Não tem como você entender pureza de coração sem isso, né? E aí você pega a imagem de uma criança e fala assim, puxa, aquela criança é pura, ela é inocente, né? Ela é simples, do jeitinho que o nosso coração devia ser, né? Então, quando a gente se comporta ou olha para uma situação como uma criança olha para aquela situação, a criança está aberta para aquela situação. Ela se entrega para aquela situação, inocentemente, humildemente, simplesmente. E nós não, nós já vamos cheio de pé atrás, cheio de malícia, né? Cheio de diz que me diz, de preconceito, de melindres, né? Nós já vamos cheios de melindres. Quando você fala para uma criança assim, tira o pé daí. Não põe o pé aí. A menina, a criança, olha para você, fala assim, beleza, então tira o pé daí. E já vem, pode até te dar um abraço, pode como se nada tivesse acontecido. Você fala isso para um adulto, ele já pensa assim, quem você pensa que você é? Né? Como assim, tira o pé daí? Você manda em mim? Desde quando? Então nós pusemos em nós muitas carapaças de proteção, de vaidade, de orgulho, de egoísmo, né? Então nós não nos vemos mais simples como uma criança se vê. Nós não nos vemos mais singelos como uma criança se vê. Nós não nos vemos mais humildes, mais inocentes como uma criança se vê. Então, é mais ou menos nesse sentido que Jesus nos faz o convite. Fala assim, olha, aqueles que se assemelham a elas, né, encontrarão no reino de Deus. Né, estão no caminho certo. É preciso que vocês se assemelhem às crianças. Ou seja, tirem as carapaças, né, sejam mais simples, mais humildes. E liberem, né, o íntimo de vocês para as verdades da vida, para as experiências da vida. E não se escondam mais nesse orgulho, nesse egoísmo, etc e tal. Se alguém de vocês quiser fazer algum comentário agora, fiquem à vontade. Não, é isso mesmo, Fábio. Boa noite a todos, né? Que Jesus esteja com todos vocês. É uma alegria estar aqui. E é exatamente o que você fala. É muito interessante essa parte que você está falando sobre que a Kardec chama a nossa atenção, né? Para a intenção de Jesus. Porque, obviamente, a criança é um conjunto de coisas, né? Nós sabemos que a criança também ela é dependente, ela não é autônoma ainda e tudo. Mas Kardec vai ao ponto quando ele nos explica que Jesus, de fato, está se referindo a essa espontaneidade, né? Essa leveza que tem a criança. A criança, ela não tem ainda aquele peso. Então, você vê que às vezes duas crianças estão brincando aqui, de vez em quando elas se estranham, como você disse. Passado ali 20 minutos, elas estão novamente juntos, como se nada aconteceu. E nós vamos envelhecendo, entre aspas, amadurecendo, e parece que nós vamos perdendo isso, né? Até é interessante o que você está falando, porque um tempo atrás eu estava analisando, não só a minha vida, como de alguns amigos e parentes, e é interessante quando você vê, quando um amigo seu, interessante e triste eu digo, né? Quando um amigo seu, de alguma forma, se perdeu em algum tipo de problema, por exemplo, né? Então, por exemplo, eu tenho um amigo que se tornou um alcoólatra, por exemplo, né? Eu tenho amigos assim, desequilibrou emocionalmente e acabou enveredando pelo caminho do álcool. E aí você começa a puxar na memória como aquele seu amigo era quando criança, e você nunca, jamais eu iria imaginar que ele teria um destino desse. Eu tenho um primo que já desencarnou, infelizmente, vítima do álcool, muito novo, muito jovem,
E no dia do enterro dele eu fiquei muito triste, porque eu falei, jamais eu ia imaginar que ele ia desaguar naquilo, que ele ia ter aquele fim, né? Por questões diversas, íntimas, interiores, porque ninguém, às vezes por uma depressão muito forte também, né? Então são várias questões. E alguns amigos ainda vivos, eu tenho essa tensão de às vezes chegar e conversar, eu analiso a minha própria vida, tento reparar, óbvio que a gente não deve se manter em alguns aspectos como nós éramos, a gente está mais maduro, né? Nós estamos um pouquinho mais experientes, tudo é muito bom, mas é triste também quando nós vemos, quando nós nos deixamos levar pelos problemas, quando aquela luz que nós temos, aquela espontaneidade primeira, das primeiras horas, da adolescente, vai se apagando. Eu fiz uma análise mental, como se fosse um filme mesmo. Você pega o início de um filme dramático, onde os jovens eles estão todos espontâneos, se abraçando, e daí chega no final, cada um acaba tendo um destino meio triste, né? E é triste ver que na nossa vida, não poucas vezes isso acontece. Nós vamos empalidecendo, nós vamos ficando mais depressivos algumas vezes, alguns vão se equilibrando, como eu disse, em algumas muletas psicológicas como o álcool, como algum outro tipo de problema. E aquele jovem que era espontâneo, que era cheio de vida, cheio de sonhos, às vezes se torna um adulto doentio, um adulto ranzinza, como dizem. Então nós temos que tomar cuidado para não perder isso que Cristo está nos dizendo. Por isso que ele diz, olha, o reino dos céus é aqueles que conseguem manter essa pureza, conseguem manter essa espontaneidade, conseguem manter essa leveza. Então isso faz com... Essa palavra é muito poderosa nesse sentido, porque faz com que, de fato, Fábio, a gente tenha uma reflexão sobre a nossa própria vida, né? Tudo bem que nós temos grandes responsabilidades, mas eu fico às vezes, é engraçado, porque eu quero falar aqui uma coisa pessoal. Esses dias, dá um testemunho pessoal. Minha filha chegou no quarto de manhãzinha cedo, ela precisava tirar sangue e falou, mãe, você vai comigo? Tá, ai filha, mas você já tem idade para ir sozinho, o postinho ficar praticamente ao lado de casa. Ah, mas eu sei que se ela fosse juntar, então tá bom. Aí ela levantou e foi. Eu fiquei pensando, falei, por que ela não me chamou? Olha só. Falei, tudo bem, deixei. Aí, essa semana, o pequeno, mãe, amanhã tem reunião e tal, não sei o que, não sei o que. Aí a minha esposa, nossa, são 3 horas de reunião, nossa, que reunião comprida tal. Ah, mas é melhor a senhora ir. Aí eu peguei e falei assim, mas eu acho que então que eu vou. Aí ele virou pra mim e falou, não, você não, olha só. Aí eu me surpreendi, falei, mas por quê? Ele falou assim, pai, você fica sem paciência depois de um tempo. Ele falou pra mim, eu sinto que depois de um tempo você fica sem paciência. Aí eu comecei a ouvir. Eu falei, opa, se eles estão tendo essa percepção, é porque eu estou mandando esses sinais. Aí eu esperei, cheguei à noite, fui perguntar para a mais velha. E são pessoas próximas do seu coração, né? Seus amores, obviamente, né? E eu não me vejo assim, olha só. Aí quando chegou a mais velha, eu fui perguntar. Eu falei, filho, você me acha sem paciência, assim? Não, pai, não. Mas seu irmão falou que depois de um tempo eu fico um pouco sem paciência, não queria que eu fosse na reunião. Ela pensou bem e falou assim, não acho. Mas eu acho que em alguns pontos ele tem razão. Aí eu comecei a falar, opa, peraí, então tem que tomar mais cuidado, que às vezes a gente quer ser muito firme ou muito duro em algumas coisas, e com os filhos em alguns pontos eu acho que eu sou, mas passa uma imagem de pouco paciente ou de muito duro. Então aí foi importante para eu poder fazer uma autoanálise. Eu estou aqui até falando do testemunho pessoal, para eu tomar cuidado. E aí ela foi muito bondosa, porque ela falou, pai, eu acho que você é um pai incrível, mas como todo mundo, você tem as suas dificuldades. E eu acho assim, tem um ponto que você tem um limite, depois você fica um pouco impaciente. Então eu prefiro ir para a mamãe, para isso ela é um pouco mais calma. Então as crianças vão dando esses sinais. E eu fui analisando, e aí calhou com essa palavra desta semana, olha como essas coisas não são por acaso. E eu comecei a fazer uma análise nesse sentido. Eu falei, poxa, às vezes as responsabilidades do dia a dia, o fato de você às vezes cansar com o trabalho, etc, pode estar te tornando uma pessoa um pouco mais ranzinza, um pouco mais impaciente, e aí a gente vai perdendo essa espontaneidade, essa leveza que Jesus nos disse, né?
Então é importante, porque dá a impressão que para você passar seriedade, depois de uma certa idade, você não pode ser... não é irresponsável, né? Eu estou falando assim, pessoa que ainda tem um senso de humor, né? Como os jovens, né? Que tem ainda aquela leveza, que sabe fazer uma piada saudável, que tem a mente um pouco mais aberta. Eu acredito que em grande parte foi isso que Jesus quis dizer. Você ia até falar alguma coisa, João, ou não? Vamos participar em algum ponto? Não, eu achei muito legal, tá ótimo. Um ponto que eu ia só comentar, que o Fábio estava falando em termos da lente, nem enxerguei, ele falou sobre a questão da lente, do vidro, né? A hora que você estava falando do vidro, eu tinha pensado um pouco antes numa lente, assim, né? E aí, por outro lado, eu pensei também na imagem aqui por exemplo, da Rádio Capela, né? Para sintonizar com Jesus, né? A gente tem que estar ali naqueles sentimentos, né? Com o coração leve, como, né, o nosso querido Fábio, os irmãos deixaram bem claro aqui, Sintonia, né? Sintonia. Palavra perfeita. Então aí eu fiquei pensando assim o seguinte: se você não colocar em 105,9, você não vai conseguir sintonizar na Rádio Capela, né? Então assim, se você não sintonizar com a frequência que Jesus deixou bem clara para a gente, né? Como um rádio, né? Não vai pegar, só vai ficar cheio de estática, né? Não tem aqueles rádios lá de antigamente, ficava cheio de tal. Então agora sintonizou no 105,9, tem aqui, né? Essas palavras lindas do Fábio, do Zé Irmão aqui, sobre as palavras de Jesus aqui, e efetivamente a gente, quem de nós, né, aqui presentes, também os ouvintes queridos aí, quem de nós já não teve a grata sensação de quando consegue, aquele exemplo que a gente sempre dá, né, Fábio? Quando consegue ser gentil no trânsito, quando consegue ceder a vez na fila, quando consegue segurar aquela palavra difícil com a esposa ou com o marido, né? Com os filhos, eventualmente, né, a gente pisa na bola, né? Quando a gente consegue evitar esse tipo de situação, que paz a gente sente. Essa paz, né, que eu entendo, ali é o reino de Deus, né? Porque Jesus, o que Ele quer que a gente seja? Só que a gente seja feliz, né, Zé Irmão? E é isso que eu queria comentar. Eu acho que assim, essa questão da sintonia me veio quando você foi, né, trazendo essa imagem sua aí da lente, né, do vidro embaçado, opaco, sujo, né? Me veio a questão da sintonia, assim, né, da gente buscar, porque a hora que a gente sintoniza com as vibrações que Jesus, porque aquelas palavras que Jesus disse lá atrás, elas continuam vibrando aí no ar até hoje, né? Até hoje, quando a gente consegue sintonizar, assim, é a paz que o nosso coração necessita, né? Quer dizer, o que a gente anseia, não é, Zé Irmão? Sem dúvida, João, sem dúvida. Realmente eu também fico pensando muito nisso. E o que você falou é muito importante, o Fabinho também, porque é exatamente isso. E a gente tem que se perceber, né? Às vezes a gente não se percebe. É exatamente o que aconteceu comigo essa semana. Daí eu fiquei pensando, depois fui entrevistá-los melhor, e eles falaram, não, pai, não é bem assim. É que tem determinados momentos, e às vezes você acha que aquilo é natural, e você começa a observar que não. Você fala, poxa, realmente, tem algumas coisas que a gente precisa ter um pouquinho mais de paciência, não é assim e tal. E aí você começa, é importante para você se perceber, né? O autoconhecimento, como a gente diz, né? E às vezes a gente fica no nosso orgulho, né, de sermos perfeitos. Eu já estudei bastante, já li muito do Espiritismo, já frequentei muitas palestras, etc. Então, esses pirralhos aí, né, não conhecem nada da vida. Eu já estou aqui um espírito maduro, não é nada disso, né? Sem dúvida. Isso não é absolutamente, não nos, vamos dizer, não nos traz nenhum crachá assim de infalível, não, né? De maneira nenhuma. É claro que é só um aspecto, tem outros aspectos também. Lógico. Que formam toda a nossa personalidade, claro. Mas nesses pontos é importante que a gente tenha um pouco mais de atenção, né? De humildade, né? Observar. De humildade para ouvir, na verdade. Foi ótima essa sua colocação aí, porque inclusive os nossos queridos, né? Quer dizer, isso eu estou falando de você porque você colocou aí, mas enfim, isso acontece com todos nós aqui, né? E com os ouvintes também, lógico.
E assim, é importante a gente estar, vamos dizer, com os nossos corações abertos, né, Fabinho? Para a gente ouvir esses queridos, porque são pessoas que nos amam, né? E não querem o nosso mal, mas né, foi muito legal. Eu tô refletindo aqui quais vão ser os meus exemplos aqui daqui a pouco. O meu irmão também chegou. Meu irmão é 12 anos mais novo do que eu. E uma vez ele chegou para mim e falou assim: o estressadinho vai querer sair daí dessa posto de trabalho e jogar um vôlei lá comigo, o estressadinho vai ficar aí ainda. E eu nem sabia que eu era estressado. Às vezes você nem percebe, Não. né? Mas ele chegou já solando já, o estressadinho vai ficar aí ainda. Eu fiquei pensando, puxa, eu sou estressado, então não sabia e tal. E até hoje ele fala isso pra mim. Ou seja, não mudei muito. É porque dizem que tem uma diferença, né? Tem a maneira como nós nos vemos, a maneira como nos veem e quem realmente nós somos, Exato. né? Então... Ou seja, são 3 coisas diferentes. Exatamente. Né? Tá certo, gente. Bom, essa foi uma introdução, né? Nosso papo inicial. Eu acho que já foi profundo, né? Logo de cara, assim. Foi muito bom. E eu queria convidar a todos para refletirem sobre que tipo de atitudes um adulto pode ter na sua vida sentimental, na sua vida mental, na sua vida social, que o assemelham a uma criança. Né? Vamos pensar assim no dia a dia. O que nos aproxima ao comportamento de uma criança e o que nos afasta ao comportamento de uma criança. E a gente vai falar daí o ponto de vista de André Luiz sobre isso, né? Depois do intervalo, tá bom? Então, até já. E vamos ouvir então, na voz de Francisco Alves, de 1952, a Canção da Criança, com a participação do Coral das Meninas da Casa de Lázaro, do Rio de Janeiro. Lembrando, né, essa musiquinha aí do nosso passado, quem tem mais de 35 anos vai dar uma viajada agora aqui quando escutou essa música, hein? Bom, que não é o meu caso, né, gente? Só 10 a mais que isso, só. Bom, então, não sei se vocês conseguiram refletir, eu fiquei mais viajando na música do que refletindo. Mas o desafio que eu fiz no começo, antes do intervalo, foi o seguinte: vamos pensar, né, o que no nosso dia a dia que nos faz assemelhar-nos a uma criancinha e o que nos distancia de uma criancinha, né? Nos sentimentos, nos pensamentos, nas vontades, na religiosidade, etc. e tal. Então agora nós vamos ler os comentários de André Luiz e vamos ver se a gente se enquadra em algum deles. Então André Luiz fala assim, ó, no livro Vivendo o Evangelho, na página 185, no item 98, ele fala assim: a criança sente proteção em casa, né? E o homem de fé ampara-se na providência. Ou seja, ele sente proteção em Deus. Então veja bem, está comparando um homem com uma criancinha. Como que nós, homens, podemos ser iguais às criancinhas? A criancinha sente proteção na casa dela. Nós sentimos proteção de Deus? Outro. A criança tem tudo a conhecer ainda. O homem de fé sabe que precisa evoluir. Ou seja, ele sabe que ele ainda é primitivo nos sentimentos. Ele sabe que ele ainda é animalizado em certas sensações, né? E ele sabe que ele tem que avançar, que ele tem que progredir, né? Então, olha só a comparação que ele faz. A criança tem tudo para aprender, para conhecer. E o homem sabe que ele ainda está atrasado, que ele precisa evoluir, precisa melhorar. A criança aprende as regras de conduta, né? E o homem?
O homem de fé acata as leis divinas. Então esse homem que se compara, que parece com uma criança, assim como a criança tem regras de conduta, esse homem sabe que tem regras divinas e que ele acata essas leis divinas. E ele segue também. Então ele age como uma criança nesse sentido. Interessante, né? A criança confia nos pais. O homem de fé se entrega a Deus. Olha ele comparando o homem com a criança, quando o homem é puro, é inocente igual a criança. Na realidade, comparando o homem de fé. De fé. Né? Quer dizer, é importante a gente ressaltar esse detalhe. O André Luiz, como sempre, nos dando o passo a passo de como progredirmos. Né? É o homem, não é o homem comum, é o homem de fé. É o homem de fé, é o homem que confia, que fia com Deus. Né? É o homem que... Eu sei, Guilherme, que não significa isso, mas vamos usar o joguinho. É o homem que é fiel a Deus, né? É o homem que... E aquele que é fiel a Deus tem um coração puro, então ele está agindo como uma criancinha. Não é verdade? Então, a criança supera dificuldades no aprendizado. Esse homem aí, ele vence obstáculos no aperfeiçoamento íntimo. Quem não tem obstáculos no aperfeiçoamento íntimo? Quem já venceu a barreira da sexualidade, às vezes desequilibrada? Né? Quem já venceu a barreira da ambição? Quem já venceu a barreira da vaidade? Do orgulho. Do orgulho. Então, esse homem, assim como uma criança... Do egoísmo, né, também. Do egoísmo. Então, esse homem, assim como uma criança que supera as dificuldades no aprendizado, esse homem vence os obstáculos do aperfeiçoamento íntimo. A criança é ingênua. Esse homem que se assemelha a uma criança, ele é de fé simples. Ele tem fé e é simples. A criança vive sem maldade. E esse homem que se assemelha à criança, ele procura o caminho do bem. Às vezes ele é mais ignorante do que mal. Ele erra por ignorância, mas ele procura o caminho do bem. A criança é naturalmente feliz. E esse homem, né, que vai ver a Deus, que se assemelha a uma criança, ele cultiva a alegria de servir. Olha que lindo. A criança é sempre feliz, é naturalmente feliz. Agora esse homem cultiva a alegria de servir. Dá para perceber? Em outras palavras, está dizendo que ser feliz é servir. Né? Em outras palavras, é isso, João. Porque hoje a gente pensa que ser feliz é comer caviar. É comprar aquele carrão. É andar naquele carro que tem a roda maior do que a gente. Né? É pôr aquelas pulseironas que brilha. Viajar, trazer, tirar foto, botar no Facebook lá que foi para Paris, não sei o quê. Bora para Paris. Porque basicamente o egoísmo é ser servido o tempo todo, né? Falou tudo. Basicamente é isso, o orgulho, a vaidade. Agora você matou a pau. O orgulho é quando você não é servido, você acha que as pessoas devem te servir, e elas o não egoísmo querem. Também, os dois, o egoísmo também. A vaidade é quando você acha que as pessoas têm que te servir. É mais ou menos por aí. E o homem que... A felicidade de servir é você ter essa noção, né? Que lindo, né, de inverter essas coisas. Inverter isso. Falar assim, a felicidade não está em ser servido. A felicidade está em servir. Inclusive, eu achei excelente essa colocação dos irmãos. Inclusive, às vezes também é o seguinte, de a gente achar que não está sendo servido o suficiente. Às vezes está, mas não, eu mereço mais. Né? O orgulho nos diz assim, né? Aquele orgulho fala, não. Desculpa, João, mas só para completar, é a famosa frase, mas você não me entende. Não me entende, o problema é seu, né? Porque nós estamos voltados sempre para os nossos interesses, né? Não, mas você não está entendendo o que eu estou falando, vocês não me entendem, né? Exato. É uma fala, quem nunca? Eu estou no trono e você não me entende. Quem nunca disse isso, né? É o pessoal que não me entende, as pessoas não me entendem, ela não me entende, ou ele não me entende, né? Porque as pessoas têm a obrigação de te entender, porque você está no centro. Exatamente. Muito bonito, né? Então, a criança é naturalmente feliz, e esse homem que se assemelha a uma criança, em termos de sentimento, ele cultiva a alegria de servir. Porque deve ser uma libertação, né? Você chegar e servir uma pessoa e se sentir feliz por isso.
Isso é uma alegria maravilhosa, isso, né? Não ter que ficar dependendo de alguém ficar te lambendo, de alguém ficar te servindo para você ser feliz. Você é feliz por você, sozinho. Eu me lembrei outro dia, até a gente comentou aqui que eu tinha assistido um vídeo muito interessante de um cidadão que estava lá apresentando, não sei exato quem é, mas era o pai dele bem velhinho, né, dizendo que, dando algumas regras, né, que ele usava na vida dele, né, para chegar a 90 e tantos anos lá e super bem, né? Ele falou assim: se você quer ser feliz, faça o outro feliz. Eu falei: nossa, achei tão linda essa colocação, né? É bem nessa linha aí, né? É muito mais simples do que a gente pensa. E tem outra reflexão que a gente pode fazer, né? Quer dizer, o servir aqui não é ser subserviente ou coisa do tipo, né? Porque, vejam, a função de um professor no ensino, ele está servindo. Exato. Né? Quando o professor está transferindo conhecimento para alguém, é uma atitude de servir, e ele está servindo sem ser subserviente, ou seja, sem ser servo no sentido ruim da servidão. Exato. Né? Entre outras coisas, por exemplo, quando você está procurando fazer o bem de alguma forma, né, você está fazendo aquilo com dignidade. Em casa, com a esposa. Em casa, com a esposa. As mulheres, por exemplo, a posição das mulheres até hoje, né? Elas ainda fazem tantos por nós, e nós deveremos mudar a situação de educar os nossos filhos e tudo. Mas a mulher ainda tem um papel muito mais efetivo em casa, né? Eu digo até infelizmente, porque deveria ser uma coisa muito mais dividida, digamos, né? É servir, Exato. Né? Tá sendo nobre naquele momento, né? Então, uma pessoa numa profissão, quando ela faz algo, por exemplo, uma grande oportunidade teria o político, né? Quando servir faz leis, exatamente, olha a palavra, servir a nação. Quando ele faz leis... Servidor público. Servidor público, exato. Quando ele faz leis visando o bem-estar da população, é serviço. Está servindo, né? E no caso, a maioria está invertendo o papel. Totalmente. E sendo servido, né? Exato, na posição. Em todas as partes, né, da sociedade hoje, infelizmente, a gente inverte. Infelizmente, a gente inverte isso, né? Um abraço para Palomita, minha esposa lá, e perdão por eu não te servir como você merece, viu, meu amor? Então, eu estava pensando, um abraço para o nosso querido Marcelo também, que não está aqui, né? Eu estava pensando, você estava falando, estava lembrando assim o médico, né? Todos, na realidade, os profissionais, mas assim, me veio muito a imagem do médico, o quanto é importante um médico trabalhar com carinho, sem arrogância, né? Que infelizmente alguns profissionais, e não só médicos, mas em todas as profissões, é inerente ao ser humano essa questão do egoísmo, a gente está falando aqui do orgulho, mas a pessoa que consegue se desvincular do orgulho e do egoísmo, né? Um médico, um professor, um engenheiro, um motorista, um piloto de avião, né? Quantas pessoas que se desvinculam do orgulho e que servem, e sem subserviência, como você disse, né, Zé Irmão? Mas assim, que com o amor deles, né, à profissão, ao bem, cumprem o papel, né? E servem à humanidade, não é verdade? Bonito. E olha como uma coisa, a questão leva a outra, né? Quando a gente fala dentro do centro espírita, dentro da espírita e dentro da religião, o trabalho, né? Que até é uma questão do livro dos Espíritos, afinal de contas, o que é o trabalho, que ele diz que é toda ocupação útil, que o trabalho tem a ver com o serviço, né? O trabalho é o serviço vem de servir. Então, a nossa visão tem que estar sempre... Por isso que eu acho um absurdo, quando a gente pensa, por exemplo, um palestrante, ou um médium, ou seja o que for dentro da casa, se sentir importante. Porque nada mais é do que um serviço que você está fornecendo. Um serviço para Jesus, né? Para o outro que está ali, mas o serviço pertence a ele, né? E então, porque normalmente, só aproveitando um gancho aí, fica à vontade. Que normalmente as pessoas a gente vai procurar um emprego, a gente tem que procurar serviço e não emprego. E olha, aí tudo está no cerne de como nós compreendemos isso, né? É uma questão de conceito e entendimento.
né? Porque quando não esse conceito, esse entendimento, ele não está muito claro, há essas distorções. Sim. Por exemplo, nós chegamos no local e queremos ser servidos É. quando estamos lá para servir ou algo do tipo, né? Olha Nós como é interessante. Não, me veio assim, dentro dessa mesma linha que eu comentei, mas só, Fabinho, desculpa, te interrompi aqui. É assim, ou a gente quer buscar emprego, né, ou uma posição, uma função, que é uma promoção, né, quando na realidade é a hora que, quando indo dentro daquela linha de responder a sua pergunta, o que um homem, uma mulher, né, adulto, madura, deveria fazer para se assemelhar às crianças? É servir, é buscar um serviço e não ficar buscando nessa questão do trabalho, a gente está falando aqui. Achei ótimo isso que você falou aí do trabalho, ele nos leva ao serviço, o serviço é servir, né? E aí, quando a gente, ao invés, por exemplo, numa casa espírita ou em qualquer outra situação, eu quero ser um diretor, quero aparecer, quero ser o chefe, o coordenador. Não, né? A gente tem que chegar e falar assim, não, onde é que me dá uma vassoura, eu tenho que varrer, me dá aqui a vassoura, deixa comigo que eu vou varrer. Não, eu não estou dizendo que eu sou exemplo disso, não, estou dizendo como assim, o que a gente deveria fazer, né, Fabinho? Ô João, quando a gente quer ser alguma coisa na casa espírita, a gente devia fazer a mesma coisa com a caneta. Porque a caneta, quando uma pessoa importante pega a caneta e escreve, a caneta não tem por que se sentir importante, ela é só uma caneta. Né? Se é uma pessoa burra, por mais caro que ela seja, né, Fabinho? Por mais que ela cara que ela seja, ela é só uma caneta. Ela é só uma caneta, ela está deixando uma tintinha ali no papel, né? Então, se ela escreve, por exemplo, a carta áurea da princesa Isabel, a caneta é a caneta, entendeu? É o conteúdo da carta, a intenção, a pessoa que criou, tal, que tem o mérito, não a caneta. E na casa espírita, nós que somos palestrantes, nós que somos médiums, etc e tal, nós só somos uma caneta. Você falou da caneta, eu me lembrei do nosso querido Chico, né? Numa psicografia, né, tem o espírito, né? Tem o médium e tem a caneta só. Quer dizer, é lógico que sem a caneta acaba o lápis, né? Acaba não acontecendo. Mas a mensagem é do espírito, por exemplo, exatamente. numa psicografia do Chico. E aqui, né? imagina eu querer me sentir grande porque eu estou lendo o que André Luiz escreveu. Ou porque eu estou lendo que o apóstolo escreveu aqui, que Jesus falou. Então, e eu querer me vangloriar disso, eu só estou sendo a caneta só. Estou sendo, no caso, o alto-falante. Bom, então vamos continuar lá. A criança é frágil. O homem, né, de fé que se assemelha à criança, ele é humilde. Olha só, ele compara humildade com fragilidade. Olha que interessante isso. A criança é a promessa dos dias vindouros. O homem que se assemelha à criança, o homem de fé, é o candidato à evolução espiritual. Promessa dos dias vindouros também. Olha que interessante isso. Isso significa então que lá na frente, como é que nós seremos mesmo, Fábio? Lá na frente nós vamos conviver com Deus. Né? É isso que você queria dizer? Uhum. Então, olha só o que André Luiz fala. Criança e homem de fé realmente se assemelham. Jesus tomou a infância como símbolo de pureza do coração, entendendo que a criança é o filho que deposita confiança nos pais, atende suas recomendações, reconhece-lhes o valor, obedece aos ditames da disciplina e do estudo e é submisso ao esforço constante do crescimento integral. Para alcançar o reino dos céus, o homem tem que agir da mesma forma. Para alcançar o reino dos céus. Abandonar a crença orgulhosa de que é o rei da criação. E aí nós vamos ler lá na Gênesis. Abandonar a crença orgulhosa que é o rei da criação e assumir definitivamente a condição de filho de Deus e não de Deus. Lindo demais isso, né? Lindo demais isso. Então, para ilustrar isso, eu gostaria de pedir para o Guilherme, olha só, gente, olha o que o André Luiz falou.
que nós temos que abandonar a crença orgulhosa de que somos o rei da criação. Nós achamos que nós criamos filhos, que os filhos não existem e que nós os criamos do nada. Mas a gente não faz nada. Quem cria é Deus. A gente só cria, né? Ou seja, a gente só desenvolve os filhos, né? A gente dá condições para eles se desenvolverem. Mas criar do nada é só Deus que cria, né? Uma árvore, a gente pensa que a gente criou a árvore, mas não. A sementinha, a gente plantou a sementinha na terra e desenvolveu. Colocando adubo, colocando água, protegendo, colocando o pauzinho lá para ela subir reta, protegendo das formigas. A gente só desenvolveu. Mas quem cria a vida, quem cria a árvore, do nada é Deus, né? Se a gente criar uma semente em laboratório e plantar, não nasce, né? Não tem como. A gente não consegue criar uma semente no laboratório e fazer ela nascer, né? A gente pode até fazer ela idêntica, ninguém vai descobrir a diferença, mas planta ela não nasce. Porque quem cria é Deus, né? Então, nós, arrogantemente, nós nos achamos o rei da criação, que nós podemos tudo e nem precisamos mais de Deus. A gente esquece que a gente é filho de Deus, né? Nós somos seres criados. Então agora eu vou lá na Gênesis. Eu queria pedir pro Guilherme ler pra gente o capítulo 3 da Gênesis, do versículo 1 ao 7, mas não fique bravo comigo, Guilherme, se eu parar você no meio do caminho, tá? Claro. Então Vamos lá. Então, começando do 1. Isso. Estamos falando aqui da origem do bem e do mal. Sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo toda sabedoria, toda bondade, toda justiça, tudo o que dele procede, há de participar dos seus atributos. Porquanto, o que é infinitamente sábio... Estou errado? Não, é eu que estou errado. Ah. É muito legal isso que você está falando. Mas eu fiquei pensando assim, cadê o que eu queria que ele lesse? Eu percebi um ponto de interrogação na sua cara. Eu falei, bom, deixa eu perguntar. Não, é porque na verdade é capítulo 1, né? E eu falei para você capítulo 3. Né? Então vamos vagarosamente aí buscar lá o capítulo 1. Né? E vamos ler o item 3, e não capítulo 3. Então tá, capítulo 1, item 3. Isso, item 3, aí ele vai falar lá, só para ver se a gente está junto. A característica... A queda, né? Vamos falar da queda lá na Gênesis. Eu achei aqui, Guilherme. Eu vou ler. Olha, capítulo 1 da Gênesis, caráter da revelação espírita. Não, então, esse que é o problema. Eu não te falei que era a Gênese da Bíblia. Não a Gênese do Allan Kardec. Falha minha. Então vamos lá. Mas é legal. Olha só. Então na Gênese da Bíblia fala assim, ó. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Deus havia feito. Vocês lembram dessa parte? Por que a serpente era o mais astuto? Vamos imaginar uma serpente. A serpente entra na sua casa, você pode nem ver, né? Se entrar um elefante na sua casa, você sabe que entrou. Se entrar um cachorro, um lobo, um rinoceronte, um leopardo, sabe que entrou. Mas a serpente, meu amigo, pode ser que ela passou debaixo do seu pé, você nem viu. A hora que você vai sair da cama para ir no banheiro, fazer aquele xixizinho de madrugada, você pisa naquele negocinho gelado, é a serpente. Então ela é sorrateira, ela escorrega, ela vai, ela infiltra e você nem percebe, ela é astuta. Então ele fala assim, ó, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Deus havia feito. Você achou aí, Guilherme? Fábio, eu achei, mas eu acho que tá um pouco resumido. Ah, tá. Eu continuo procurando. Vai lendo que eu vou... E disse a mulher, olha só, a serpente disse isso para a mulher, ó. Como é que Deus te disse? Ela pergunta para a mulher. Não comais de nenhuma das árvores do jardim? É isso que a serpente pergunta. É isso que Deus te disse? Não comais de nenhuma árvore do jardim? E respondeu a mulher para a serpente: podemos comer do fruto das árvores
do jardim, mas do fruto de todas as árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comais dela, nem a toqueis, sob pena de morte. Então, tem uma árvore lá no centro do jardim que você não pode comer do fruto dela, sob pena de morte. Você quer continuar, Guilherme? Aí o 4 agora, né? O versículo 4. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Interessante. Então, olha só. A serpente, que é sorrateira, que é astuta, falou assim: essa lei pode ser descumprida. E é mentira o que Deus te falou. Não vai acontecer com você. A lei não vai te pegar. Essa lei que Deus impôs, não coma dessa árvore, do fruto dessa árvore, não vai te pegar. Isso se assemelha com o que está acontecendo hoje naquele país longínquo, né? Ou seja, a lei não serve para nós? Se assemelha, né, com aquele país que a gente conhece? Eu posso burlar a lei, mas a lei não serve para mim. Eu posso inclusive mudar a lei, né? Eu posso ser dono do bem e do mal. Eu posso ter a ciência e controlar o bem e o mal. Parece. Então, será que a gente está cometendo o pecado até hoje, que é o pecado original lá atrás? Dá para perceber? O pecado original, o que é? A serpente induzindo a Eva, falando assim, ó, não vai acontecer nada, você vai saber de todas as coisas como Deus sabe, essa lei não se aplica para você. Olha só que interessante. Vai vendo. Pode continuar, Guilherme. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou de seu fruto, comeu e deu a seu marido, e ele também comeu. Só um minuto, Guilherme. Falou aí que é maçã? Não. Por que a gente fala que é maçã? Não falou aí na Bíblia que é maçã, né? Só falou que era o fruto da árvore, que estava no centro do jardim, mas não falou que era maçã. Então, gente, vamos tirar essa ideia inocente de que a Eva comeu uma maçã, porque ela comeu uma árvore, o fruto de uma árvore que estava no centro do jardim, e nós vamos entender que árvore é essa. E o 7, Guilherme? Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, pelo que cozeram folhas da figueira e fizeram para si aventais. Então, olha que interessante. Depois que ela comeu desse fruto e deu para o Adão, ela teve conhecimento das coisas. Ela teve conhecimento, inclusive, do bem e do mal, que o mal ela não conhecia antes. Olha que interessante. Ou seja, conheceu o mal, acabou a inocência. Não é lindo isso? Acabou a inocência. Agora eu tenho ciência do mal, que antes eu não tinha. Quando você é inocente, você nem tem ciência do mal. Você é puro. Então ela passou a conhecer o mal. E aí ela sentiu vergonha. Ela sentiu vergonha e se cobriu, né? Teceu a folha da figueira, né, Guilherme? E se cobriu. Aí ela começou a... Quando você tem vergonha, o que é isso? Você não quer que as pessoas vejam o que de fato você é, né? Você se esconde. Então isso já é a raiz do orgulho já. Porque você tem uma deficiência, você tem uma fraqueza e você esconde. Você não quer que as pessoas vejam. Você não quer que as pessoas saibam quem você é, né? De fato, a sua fraqueza, a sua vergonha. Então ela tampa a vergonha dela. Agora, que árvore é essa que estava no meio do jardim, Guilherme? Você poderia voltar lá no item... no capítulo, nesse mesmo capítulo 1, lá no versículo... Toda erva, todo animal terrestre, toda... Aqui, lá no item 2 do capítulo 1, você achou aí o item 2 do capítulo 1? Item 2 do capítulo 1. A terra era sem forma?
Não, ele fala assim, ó. Concluindo-se, pois, os céus e a terra e todo o seu aparato, e deu por concluído Deus o 7º dia de labor. Então, aí eu queria ir lá para o versículo 4 desse item 2. Onde ele fala assim, ó. Essa foi a origem dos céus e da terra. E você pode ler a partir daí? Eis as origens dos céus e da terra, quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois nenhuma erva do campo tinha ainda brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subiu da terra e regava toda a face do planeta. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Continua? Legal, tudo bem. Até aí é só para mostrar quando ele criou o homem, né? Adão vem de Adamar, Adamar é ser vivente, né? Que é proveniente da terra. Então, olha só. O item 8 agora é o que mais importante para o que nós vamos discutir aqui. Então plantou o Senhor Deus um jardim de banda do Oriente no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Para só um pouquinho. Olha que interessante. Ele colocou ali todo tipo de árvore que eles podiam comer de todas. Aí ele fala assim, e ele colocou no centro do jardim a árvore da vida. Né? Aí depois ele fala assim, e a árvore do bem e do mal. Mas ele não fala onde ele pôs a árvore do bem e do mal especificamente. Dá a entender que ele pode ter colocado no centro do jardim. Mas quando a Eva fala, ela fala claramente que Deus colocou a árvore do bem e do mal no centro do jardim. Mas aqui, quando está narrando na Gênesis, ele não fala que a árvore do bem e do mal estava no centro do jardim. Ele fala assim, e no centro do jardim estava a árvore da vida. E ele também criou a árvore do bem e do mal. Mas não fala onde, exatamente. Então isso pode nos dar uma interpretação de que a Eva escolheu o lugar da árvore do bem e do mal. Ela a colocou no centro do jardim, porque na cabeça dela, no entendimento dela, essa árvore era o centro do jardim para ela. Mas a verdadeira árvore do centro do jardim era a árvore da vida. E qual que é a árvore, né, cujo fruto é a vida? Que árvore é essa? Que é essa árvore da vida? O que é a única coisa que dá a vida que nós estávamos falando aqui antes? É Deus. Né? Então a árvore da vida que está no centro do jardim é Deus. Que tem que estar no centro das nossas vidas. Tem que estar no centro dos nossos anseios. Tem que estar no centro das nossas ilusões, das nossas vontades, dos nossos sonhos. No centro dos nossos ideais, Deus tem que estar. É por isso que fala amar a Deus sobre todas as coisas. É porque Deus tem que estar no centro. Ele é a árvore da vida. O fruto é a vida, cujo fruto é a vida. O resto que está longe de Deus, o fruto é a morte. Ou seja, é como fala na linguagem da Bíblia, o pecado, né? O desvio. É sair da conexão com o que dá a vida. Né? Olha que linda essa mensagem. Então Deus fala assim, tem uma árvore que é a árvore do conhecimento de todas as coisas, inclusive do mal. Você vai querer experimentar essa árvore? Você vai querer viver todas as experiências por si só e se desconectar de mim? Essa é a árvore do bem e do mal. Se você desconectar de mim, você vai morrer, porque eu sou a vida. Né? Eu que te insuflo a vida, eu que te dou orientação, eu que te dou sentido para tudo. Então, se você se desconectar de mim e for viver as experiências do bem e do mal, você vai sofrer. Você vai morrer, né? Desconectado de mim. É isso que ele falou para Eva. Olha que lindo. E é uma linguagem simbólica de árvore e de fruto. Mas é isso que quer dizer, né? E a Eva, escutando a serpente, que é a tentação, ela fala assim, mas que vontade de experimentar essas coisas.
experimentar o bem, experimentar o mal, ver como é que são as coisas. Será que eu vou morrer mesmo? Eu acho que eu posso fazer isso. E aquela ansiedade dela, aquela inquietação dela, vai fazê-la ceder, né? Ela vai experimentar o mal, ela vai experimentar o bem, ela vai se desconectar da vida, né? Então quem que é a Eva? Será que a Eva é uma mulher? Não. A Eva é esse lado nosso, quando nós estamos sendo inquietos, quando nós estamos sendo ansiosos. É uma postura sentimental, uma postura vibracional, uma postura intelectual, uma postura mental nossa de querer experimentar o errado de vez em quando, né? De querer dar uma erradinha ali, ver sofrer as consequências, né? E quem que é o Adão nessa história? O Adão já é aquele que consente. Nós assumimos a postura de Adão de vez em quando também. Assim, olha, eu sei que está errado e sei que você está fazendo, mas também não vou fazer nada. Vou junto com você nessa. Quando a gente vê os políticos, por exemplo, fazendo coisas erradas e a gente não faz nada, nós estamos sendo Adão. Quando a gente vê no ônibus uma pessoa fazendo coisa errada e a gente não fala nada, a gente está sendo Adão, está sendo conivente, está deixando acontecer, né? Então nós temos a postura de Adão também, temos a postura de Eva também. Então essa é a mensagem, esse é o convite. Então nós vamos deixar a árvore da vida e vamos beber da árvore do bem e do mal. Agora nós vamos viver as experiências como se nós fôssemos Deus. Agora eu vou errar à vontade. Agora eu vou fazer do meu jeito. Então eu vou destronar Deus. Olha que bonita essa comparação. Eu vou destronar Deus. Pronto. Deus não está mais no trono. Quem que vai sentar no trono, João? Quem, meu irmão, que vai sentar no trono agora? Você? Mas eu também quero. João? Mas eu também quero. Eu? Mas o Guilherme também quer. E agora? Agora, meus amigos, nós estamos nessa desde a época de Adão. Quem vai sentar no trono? Aí entrou o egoísmo. Aí entrou o orgulho. Eu sou o melhor, tudo para mim. Então, desde a época de Adão até hoje, nós estamos brigando para saber quem vai sentar no trono. Porque eu quero o microfone para mim, mas você quer ele para você. Eu quero aquela roupa para mim, mas você quer ela para você. Eu quero aquele cargo para mim, mas você quer ele para você. Entendeu? E o ser humano está brigando porque ele se colocou no centro. Todo mundo está querendo o centro agora. Quando a verdade é Deus no centro e todo mundo em volta como igual, né? Aí não tem mais briga, né? É aí que está o problema da humanidade. Esse é o pecado original. Então olha que lindo quando André Luiz fala aqui, ó. Para alcançar o reino dos céus, o homem tem que agir da mesma forma. Abandonar a crença de que é o rei da criação, de que é ele que está no trono, de que é ele que está no centro. Abandonar isso. E assumir definitivamente a condição de filho de Deus. Ou seja, Deus está no trono, Deus está no centro. E nós todos somos filhos em volta. Então nós somos iguais. Quando a gente assume isso, que nós somos iguais, pronto, acabou. Acabou o problema, né? Então é uma pequena reflexão para a gente ver aonde está o pecado original e ver como é sério isso. Que nós estamos pecando até hoje. E não é porque Adão errou que nós estamos pagando, é porque nós estamos sendo Adão, hoje ainda. Não é lindo isso? O pecado original nós estamos cometendo ele hoje ainda, dentro de nós. Estamos sendo Eva hoje, dentro de nós. E nós não estamos pagando o pecado de Adão e de Eva de nenhum. Nós estamos sendo Eva e Adão até hoje. Então era uma pequena reflexão. Se vocês não tiverem nada para comentar, a gente vai fazer um intervalo, né? E depois a gente volta. Então voltando aqui ao programa Momentos Espirituais, nós estamos falando do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos tratando do tema, né, específico das criancinhas, mostrando que elas são inocentes, são simples, são puras, e que nós, seres humanos, adultos, devemos nos comportar em termos de sentimentos, né, da mesma forma que as crianças, com sentimentos mais puros, mais singelos, mais abertos. E nós já discorremos bastante sobre o tema.
E eu queria agora ler uma mensagem espiritual que está no Evangelho segundo o Espiritismo, e ela é assinada por um espírito protetor. E eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção para nos ajudar a comentar essa mensagem. Ela fala assim: deixai vir a mim as criancinhas, porque eu possuo o leite que fortifica os fracos. Nossa, difícil de entender, né? Deixai vir a mim aqueles que, tímidos e débeis, têm necessidade de apoio e de consolação. Deu para entender? Ele está traduzindo criancinha com outros nomes. Vou repetir, ó. Deixai vir a mim as criancinhas, porque eu possuo o leite que fortifica os fracos. Eu quem? Jesus. Então ele está traduzindo. Deixai vir a mim aqueles que, tímidos e débeis, ou seja, criancinhas, têm necessidade de apoio e de consolação. Deixai vir a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai vir a mim todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infelizes. Ensinar-lhes-ei o grande remédio para abrandar os males da vida. Lhes darei o segredo da cura e curarei suas feridas. Qual é, meus amigos, este bálsamo soberano, possuindo a virtude por excelência, esse bálsamo que se aplica sobre todas as chagas do coração e as fecha? Qual é o bálsamo que cura tudo isso? É o amor. É o amor em ação. É a caridade. Se tendes este fogo divino, está chamando o amor de fogo divino, o que temereis? Se a gente tem esse amor, o que nós vamos temer? Direis a todos os instantes da vossa vida: meu Pai, que a vossa vontade seja feita e não a minha. Será que a gente consegue falar isso para tudo? Se vos apraz me experimentar pela dor e pelas tribulações, sede bendito, porque é para o meu bem. Eu o sei, que vossa mão pesa sobre mim. Eu sei que vossa mão pesa sobre mim. Se vos convém, Senhor, ter piedade de vossa criatura fraca, se dais ao seu coração as alegrias permitidas, sede bendito ainda. Mas fazei que o amor divino não dormite em sua alma, e que sem cessar eleve os vossos pés, a voz do seu reconhecimento. Se tendes o amor, tendes tudo o que se pode desejar sobre a terra. Possuireis a pérola por excelência, que nem os acontecimentos, nem as maldades daqueles que vos odeiam e vos perseguem poderão vos arrebatar. Se tendes o amor, tereis colocado vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não pode atingi-lo. E vereis se apagar insensivelmente de vossa alma tudo o que pode manchar-lhe a pureza. Sentireis o peso da matéria diminuir dia a dia, e semelhante ao pássaro que plana nos ares e não lembra mais da terra, subireis sem cessar, subireis sempre, até que a vossa alma, embriagada, possa se saciar de seu elemento de vida. No seio do Senhor vereis a Deus. Olha que lindo isso. Se tens o amor, vereis a Deus. Se tendes o coração puro e simples, vereis a Deus. Olha que lindo essa mensagem que esse Espírito Protetor coloca aqui. Então ele fala aqui assim, ó. Ele fala assim, ó, tímidos e débeis. Ele fala aqui mais aqui, ignorantes. Ele fala também os que sofrem, os aflitos, os infelizes, os que estão enfermos.
E tudo isso daqui, gente, esses sofrimentos aqui que ele fala, só servem para quê? Servem para descristalizar o nosso coração no erro, não é verdade? Servem para abrandar a nossa alma endurecida. Servem para amolecer, né, aquele sentimento de egoísmo tão empedrado que está em nós. Então as dores vêm para quebrar essas coisas, né? E vêm para nos fazer singelos, simples, como as criancinhas novamente. Então muitas vezes nós que escolhemos como a Eva o caminho de experimentar, inclusive o mal, né? Às vezes nós nos cristalizamos no mal, cristalizamos nos erros e precisamos dessas dores, passar por esses caminhos todos de novo para nos abrandarmos, para amolecer o nosso coração. E aí vem Jesus e fala assim: vem cá, criancinha, vem cá, que eu vou dar o leite da vida para você. Vem cá, tímidos e débeis, que têm necessidade de apoio e de consolação, estou aqui, né? Vem cá, ignorantes, para que eu vos esclareça. Vem cá, vocês que sofrem, multidão de aflitos e infelizes, que eu vou lhes ensinar o grande remédio para abrandar os males da vida. Eu vou preparar o seu coração, eu vou preparar a morada nova, onde eu habitarei contigo. Olha que lindo. Você vê como todos os ensinamentos de Jesus se unem, né? Eu preparando essa morada aí, com esse sofrimento, com essas lições de vida, para habitar contigo. Agora você pode habitar comigo, quando a sua morada está modificada. Então vem cá, criancinha. Agora que você já abrandou, que você virou criancinha, vem, né? Vem ter comigo. Então eu achei muito linda essa mensagem, muito maravilhosa. E esse convite de Jesus, apesar de nós estarmos sofrendo, estarmos nessa batalha da vida aí, é Ele nos chamando de volta. Será que nós já voltamos a ser criancinhas? É importante essa palavra porque fala sobre... É muito lindo essa parte quando ele fala: se tiverdes o amor, tens tudo, né? E isso também nos serve como reflexão para a gente não perder o ponto de vista. Para a gente não perder que muito facilmente a gente perde, até dentro da casa espírita, dentro do estudo, dentro da vivência, a gente perde o foco da reencarnação. E que é incrível, que é o amor. Às vezes, por exemplo, a gente está na Terra, a gente quer sucesso. E para muitos o sucesso é atingir o sucesso material. Então quer ter, obviamente, um bom salário, quer ter destaque no trabalho, quer ter uma vida confortável materialmente. E às vezes nós nos esquecemos que sucesso sem amor não dá nada, né? Não é nada. Muitas vezes é sofrimento. Dinheiro sem amor muitas vezes é uma maldição. Muitos buscam poder, querem ter poder sobre as coisas, querem ter influência. E de que vale o poder, né? O poder que eu falo, de você ter esse poder de fazer alguma coisa e fazer somente para si, né? Quer dizer, sem amor também não tem sentido. Então o grande mal do mundo hoje, de fato, é a falta desse foco no amor. A gente quer tudo, menos o amor. Aqueles que querem justiça, esquecem-se que sem justiça, sem amor, a justiça não é vingança, né? É vingança. Então muitas pessoas impõem isso até em cima do amor. Não, mas eu quero ser justo. Mas justo e impiedoso. Que a justiça sem o amor, ela é impiedosa, ela é vingança, né? Hoje o mundo que a gente vive, e esse momento que nós vivemos hoje é muito importante, onde o Brasil está tão dividido e as pessoas falam assim: não, tem que acabar com o cara mesmo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, para quem quer que seja, né? Quando nós vemos certas barbaridades, que elas existem, você fala: não, esses caras deviam fazer isso, deviam aquilo. Falta de amor. Agora, obviamente que você ter uma visão amorosa não significa compactuar com o mal, né? Não fazer por onde, porque o fato de você colocar as leis em ação é para o refazimento daquele que infligiu a lei. Nós temos uma visão... Porque o amor educa, né, Zé Irmão? Exatamente. Ele não pune, ele educa. Exatamente, mas quando não há amor, a gente quer punir. É retaliação.
Nós queremos que o outro sofra. Nós queremos destruir o outro. Então a palavra ela é belíssima e profunda, porque tudo na nossa vida é o que nós falamos aqui da Casa Espírita. Quando eu começo a me sentir, porque eu faço uma palestra na casa, porque eu sou um médium, que eu me acho importante, falta de amor. O foco passa a estar no egoísmo, no reconhecimento do outro, na nossa vaidade. Faltou amor. Incrível. Por isso Jesus coloca aí. Quer dizer, tendo amor, você tem tudo. Tudo. E tudo que você vai fazer será bem sucedido nesse aspecto. Conheço pessoas muito bem sucedidas, que materialmente são super simples. E conheço pessoas materialmente com muito dinheiro, muito mal sucedidas, por falta de amor também. Acha que só o dinheiro ou o sucesso ou esses bens são periódicos, né, que são mais importantes. Então olha a importância que tem de fato o amor. Quer falar alguma coisa, João? Não é à toa que quando questionado, né, Jesus disse que qual o maior dos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ou seja, toda a doutrina de Jesus se resume exatamente no amor. Muito sábio as suas palavras e está extremamente alinhado. É exatamente assim, concordo. Qualquer tarefa, né, João? Você mesmo falou das profissões. Um engenheiro que faz o seu trabalho com amor, ele é muito mais bem sucedido, né? Um médico, qualquer profissional, um motorista que seja, um faxineiro, uma música, tudo que é feito com amor, com satisfação, com alegria. Como aquilo tem um brilho diferente, né, João? Sim. Como aquilo é diferente? Vou pintar um quadro. Vou pintar o quadro porque eu quero o dinheiro daquele quadro. Vou escrever um livro. Eu quero o dinheiro daquele livro. Agora, vou fazer um quadro com amor no que eu estou fazendo ali. Você já reparou que às vezes as pessoas vão fazer algum tipo de trabalho, principalmente o artístico, mas isso não vende. E aí a pessoa começa a se pautar por aquilo que ela acha que vende. É como o jovem que quer escolher uma profissão. Mas você vai ser isso? Mas isso aí não dá isso dinheiro. Não dá dinheiro. E as pessoas acabam fazendo escolhas, não por amor àquilo que elas podem gostar, mas por uma consequência financeira. E aí nós temos hoje maus profissionais. O bom disso é que as pessoas que se formam assim quase sempre nem seguem a carreira. Porque são maus profissionais. Exato. O cara não tem satisfação naquilo que ele está fazendo. E né? aí ele não vai, por exemplo, o camarada faz engenharia, medicina, a gente tem exemplos vários aí, né? Sim. E aí acaba fazendo outra coisa, por quê? Porque não ama isso aí. Exatamente. Vai fazer o que ama. Exatamente. Né? E onde vai ser feliz, porque senão vai ser Então não tem como você ser um bom profissional. Exato. Não tem como você ser um bom profissional, né, João? Se você não criar amor por aquilo, que você também pode criar amor por aquilo que você vai, você né? pode, depois, exatamente, nossa. Você pode conhecer, e gostar e desenvolver Exatamente. o amor por aquilo. Só para terminar, você sabe que eu tenho desenvolvido certas tarefas minhas, pessoais, e que elas não devem, por exemplo, eu gosto de dividir, por exemplo, de ilustrar quadrinhos, alguma coisa. E eu faço única e exclusivamente porque eu gosto de fazer, porque aquilo não vai me dar dinheiro. Talvez se começar a dar dinheiro eu até pare. Porque é como a pessoa que vai fazer um jardim no fundo de sua casa. Por simples amor às plantas. Eu acho isso maravilhoso. A pessoa tem aquela roça, ou tem aquele jardim, e ele vai lá, conversa com as plantas, e não é? É uma satisfação que a gente chama de hobby. É o que você faz com mais amor. O cara que é mecânico nas horas vagas, ele faz aquilo com amor, acaba sendo um mecânico ótimo. Tal. Por que a gente não pode fazer isso nas profissões mesmo, né? Por que a gente não pode fazer isso no nosso dia a dia, né? Por que a gente não pode educar os nossos filhos com esse amor, né? E tudo mais, né? E se a gente for pensar, Zé, irmão, como que Deus age com a gente? O amor que Ele age com a gente. Para começar, Ele nos dá a eternidade para a gente aprender. Olha que amor. E a paciência dele é infinita. E a misericórdia dele é infinita. E ele nos deixa, às vezes, fazer aquilo que a gente quer. Nos deixa livre a decisão, nos deixa livre a escolha.
e espera pacientemente a gente voltar para Ele, quando a gente escolhe outro caminho. Sem dúvida. Né? Então, um amor... Estamos falando de escalas infinitas aí. Né? De nos dar todos os recursos que Ele nos dá para a gente poder experimentar. Sem dúvida. Fábio, eu gostaria só de esclarecer um ponto para as pessoas que estão, de repente, nos ouvindo, que é importante que eu estou falando, não é fazer só aquilo que nós gostamos ou que nós amamos, mas é aprender a amar aquilo, muitas vezes, que é necessário. Excelente. Quando você encontra o conceito, por exemplo, né? Eu agora estou fazendo muito mais tarefas de casa, graças a Deus, e quando você vê aquilo de maneira emburrecida, lógico que você vai fazer de maneira mal feita. Quando você começa a reparar o valor que aquilo tem, o benefício que aquilo pode te trazer, você faz com mais amor. Então é você passar a amar também aquilo que você às vezes não gostava, mas que é necessário fazer, e você passa a aprender a amar. E faz também de uma forma natural, né? Exato. Assim, eu também tenho experimentado esse tipo de atitude mais recentemente, e as coisas acontecem naturalmente. Antes tinha que ser assim, né, uma coisa cobrada. Quase imposta, né, João? Imposta. Praticamente, ou você faz isso ou eu vou ligar para o 190, né? Exatamente. Hoje não, eu chego de repente está lá a cama arrumada, já guardei a louça, lavei e tal. Aí causa até algumas, né, aqueles quantos, o que aconteceu? Não fala assim não, senão eu paro. Brincadeira, mas enfim. E aí vai mais naturalmente, né? Exato. As coisas acontecem naturalmente, quer dizer, a gente está aprendendo. Sem dúvida nenhuma. Tem no livro, né, deve ter isso da vida do Chico Xavier, mas no filme fica bem claro a exigência ao longo da vida de Chico, de Emmanuel. Disciplina, disciplina, disciplina. Né? Você vai escrever 30 livros, quando ele escreve os 30, ele fala, tem mais 30, tem mais 30, tem mais 30, né? E a vida do homem é uma disciplina. Até quando ele tira a única férias da vida dele, que ele vai para a praia, chega lá, ele fica escrevendo livro e não vai para a praia. Né? E aí chega um momento no filme que ele está pronto, feliz da vida, esperando o Emmanuel chegar para escrever mais um livro. E o Emmanuel chega e fala assim, nossa, você já está aí antes de mim? Né? E ele fala assim, vamos logo, meu filho, vamos lá, vamos escrever, a gente tem um trabalho a fazer, né? É como se invertesse o papel, né? Como se o Chico amasse tanto o papel que ele foi desenvolvendo ao longo da vida dele. Exato. Né? Ele passa a amar. Ele passa a amar aquele trabalho e no fim é ele que começa a pôr pilha no Emmanuel para ele. Vamos lá, tô te esperando, vamos escrever. O que no início era sacrificial quase, né? Depois se torna uma coisa, como o João falou, natural e gostosa. Exato, e ele aprendeu a amar com isso, né? Sim. E um outro exemplo a gente vê que é o de Jesus, né?